Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, o versículo 16. Assim está escrito: Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós. O desejo de Paulo, finalizando a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, era que o mesmo Senhor da paz desse àqueles irmãos sempre paz, sempre desfrutar da paz do Senhor de toda a maneira. E disse: o Senhor seja com todos vós. Quando nós olhamos a este ponto, que o Senhor da paz vos dê sempre a paz, nós vamos encontrar que a paz é das qualidades, dos característicos de Deus, do seu Filho, do seu Espírito, da sua palavra. Tudo quanto está ligado a Deus tem em si o selo da paz. E era isto o que Paulo havia experimentado através do Senhor da paz, que é o Senhor Jesus Cristo, e que, portanto, agora o desejo dele era que os irmãos também desfrutassem e vivessem esta realidade da paz que nos é dada pelo Senhor. Nós encontramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 23, onde ele diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que Paulo diz aqui: o Deus de paz, o mesmo Deus de paz, o Deus único, poderoso, soberano, verdadeiro, eterno, fiel, ele é também chamado na Escritura o Deus de paz. Então, o Deus que não somente é, na essência, paz, mas o Deus também que promove paz para aqueles que ele criou à sua imagem e semelhança. E a paz de Deus não se limita somente ao ser humano, mas em tudo quanto Deus criou, seja no reino animal, vegetal, humano, de que natureza for, tudo se estabelece porque a paz de Deus domina sobre tudo. Então, este Deus de paz que nos santifica, segundo Paulo deixou registrado, e que o Senhor Jesus Cristo, ele também é chamado na Escritura de paz, porque quando foi revelado a Isaías que Deus enviaria um menino que nasceria e cujo nome dele seria Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, conforme lá está registrado em Isaías, no capítulo 9 e o versículo 6, está escrito: e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E que a missão de Jesus, ao vir a esta terra, foi exatamente promover a paz. Quando falamos da paz de Deus, lá em Filipenses, está escrito assim, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Assim como também em Romanos, no capítulo 16 e o versículo 20, está escrito assim: E o Deus de paz, em breve, o esmagará em breve, Satanás, debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quem
há de esmagar a Satanás é o próprio Deus. Não sou eu, não é você, não somos nós. Mas o Deus de paz é quem esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Então veja como a Bíblia apresenta o Deus de paz. Jesus, ele é chamado aqui, então, na linguagem de Paulo, o Senhor da paz. Por que o Senhor da paz? Porque o seu nome, já de início, era o Príncipe da Paz. E quando vamos a Efésios, no capítulo 2, versículos 14 e 17, está escrito assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Jesus, ele é o Senhor da paz, portanto, ele é o pacificador, aquele que faz a paz, que promove a paz. E versículo 17: e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então Jesus não somente é o Senhor da paz, mas ele veio também trazer a paz, evangelizar a paz. Quando esteve entre os discípulos, lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 14 e o versículo 27, está registrado o seguinte: palavras de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus prometendo e oferecendo paz aos seus discípulos. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, ele é aquele que veio realmente para fazer a paz, estabelecer a paz. E somente através de Jesus é que nós recebemos paz com Deus. E esta paz, ela é abrangente, porque uma vez que a paz se estabelece através de Jesus, esta paz é a nossa paz com Deus, paz conosco mesmo e paz com o próximo. Então são as relações que temos com Deus, conosco e com o próximo. Ela deve ser regada por paz. E esta paz, que não é produto da mente humana, mas é a paz que vem de Deus, através de Jesus Cristo, habitar na nossa vida. Esta paz, ela é maravilhosa. E o Espírito Santo, ele é chamado também, na Escritura, de Espírito de paz. O Espírito que promove a paz. E a paz, na Escritura Sagrada, ela está ligada a uma parte do fruto do Espírito, que é paz. Esta paz promovida pelo Senhor Jesus. Paz perfeita, paz gloriosa, paz maravilhosa, que o apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, sempre a sua saudação, ela tinha paz. Veja como ele escreveu em algumas das suas epístolas. Por exemplo, quando nós observamos o que Paulo escreveu àqueles irmãos para que eles pudessem, então, desfrutar desta paz com Deus, nós encontramos aqui em Timóteo. Ele diz o seguinte: a Timóteo, meu filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Então, esta era a maneira como Paulo se dirigia àqueles irmãos. Em 2 Tessalonicenses, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, ele diz: a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai
e do Senhor Jesus Cristo. Então veja que a paz fazia parte da vida de Paulo e o desejo dele era que tanto as igrejas quanto os irmãos desfrutassem de paz. Em Colossenses ele diz: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sempre enfatizando a paz. Aos Filipenses: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios, nós encontramos aqui, capítulo 1, versículo 2: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, em todo escrito de Paulo, está registrado o desejo de que aqueles irmãos desfrutassem de paz, que a paz fosse uma qualidade inerente à vida humana, enfatizada pelo Senhor Jesus Cristo, razão pela qual ele disse: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós. Então, esta paz, que origina-se em Deus, vem a nós através de Jesus, o seu Filho, o Príncipe da Paz, o Senhor da Paz, o Rei de Paz, e que através do Espírito Santo, que também é o Espírito de paz que atua na nossa vida, e quando olhamos a palavra de Deus, nós vamos observar o desejo do próprio Deus é que esta paz se estabeleça na vida de todo o ser humano. Quando nós olhamos em Números, no capítulo 6, o versículo 26, na bênção sacerdotal, que o Senhor Deus orientou a Arão, a maneira de abençoar os filhos de Israel, do versículo 24, ele disse o seguinte: fala a Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, na bênção sacerdotal está o propósito de Deus de dar paz, de promover paz. E quando nós olhamos em Jeremias, no capítulo 29, e o versículo de número 11, está escrito assim, Jeremias 29 e 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, o pensamento de Deus em nossa relação é pensamento de paz. Deus tem este grande amor e desejo de que nós desfrutemos também da sua paz. E conforme Isaías deixou registrado no capítulo 26 e o versículo 3, está escrito assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, o Senhor da paz vos dê sempre a paz. O Deus de paz e a paz de Deus que se manifesta em Jesus, o Príncipe da Paz, o Senhor da Paz e o Deus de paz. A paz do Senhor que se estabelece em nossa vida e que também o Espírito Santo realiza em nós e produz o fruto do Espírito, que uma das suas qualidades é paz. E o Espírito Santo não pode ser diferente do Pai e do Filho. Ele também é o Espírito de paz. E esta paz, ela está presente na bênção sacerdotal, está presente no pensamento de Deus, está presente naquele cuja mente está firme em Deus. O Senhor,
o conservará em paz. Veja o hino 178 da harpa cristã, que tem como título Gloriosa Paz. Veja a felicidade do compositor. Crendo em Cristo vim obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz. Paz insondável, qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz. Posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz. Paz inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma também, tenho doce paz. E nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz. Veja o coro: paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Esta paz proclamada, pregada, revelada e que foi consumada através da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, nós que antes não tínhamos paz, agora somos chamados para paz. E o Senhor Jesus, no seu ensinamento, quando por ocasião que a multidão se reuniu e o chamado Sermão da Montanha, Jesus deixou registrado no capítulo 5 e o versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Agora, alcançados e desfrutando esta paz, é nosso dever sermos um pacificador. Pregar a paz, proclamar a paz, viver a paz, fazer a paz. Esta paz que procede de Deus para a nossa vida. Você está vivendo em paz? Você desfruta desta maravilhosa paz de Deus através de Jesus e da ação do Espírito Santo na nossa vida? E que as palavras de Deus são palavras de paz para o nosso coração? E mediante esta paz, nós estamos servindo e glorificando a Deus, o Deus de paz, o Senhor de paz, o Espírito de paz, o pensamento de paz de Deus e a conservação que Ele faz em cada um de nós, em nos manter em paz diante da sua presença. Esta paz foi feita por Jesus em favor de cada um de nós. Então, desfrutemos com alegria, que o Senhor da paz vos dê sempre paz. Querendo Deus, amanhã retornaremos.